Porque voltaram em fevereiro, só agora que vocês... Porque demorou também a comissão não havia sido... Ok? Hoje é dia 24. Tentado quase no final de março e só agora a primeira reunião da comissão. Por que tão tarde? As reuniões das comissões, todas as comissões da casa, elas foram constituídas após a formação dos blocos. Então, a primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça e a primeira da Comissão de Orçamento estão sendo realizadas nesta tarde, em face justamente dos blocos terem constituído as comissões, os blocos partidários, na semana anterior. Então, nós já estamos dando celeridade às matérias, porque enquanto não fossem formados os blocos, as comissões, consequentemente, não poderiam ser constituídas. Hoje, a primeira sessão, nós vamos realizar sempre às segundas-feiras, às 14 horas. Já fizemos a primeira reunião ordinária no dia de hoje. Logo em seguida, a Comissão de Orçamento também está sendo reunida. Por quê? Porque as matérias que foram deliberadas na Comissão de Constituição e Justiça já irão para a Comissão de Orçamento, serão deliberadas e, consequentemente, já podem ir para o plenário. Nós temos que dar celeridade às matérias. É isso que o povo paraibano quer, celeridade nas matérias, e buscamos justamente fazer isso. Então, deu para adiantar a minha pauta? Várias matérias foram deliberadas, exceto matérias em que é regimental que um deputado faça um pedido de vista, ele tem alguma dúvida, ou seja, ainda precisa examinar a matéria com um certo cuidado, um certo zelo, e muitas das vezes pede que tem dúvida naquela matéria para emitir o seu voto. Então solicita que a matéria ela seja retirada de pauta com um pedido de vista. O relator também pode requerer o adiamento, é um direito que lhe assiste, desde que a matéria não esteja impedido em regime de urgência. Inclusive, 3 matérias do governo que foram solicitadas a retirada do pedido de urgência, o deputado Aníbal Marcolino solicitou pedido de vista dessas matérias, o que assiste razão ao parlamentar de pedir vista, porque o regimento assim prevê que ele pode solicitar, já que as matérias não estavam em caráter de urgência. Este ano está sendo realizada na tarde de hoje aqui no plenário de Zé Maria, com o objetivo de deliberarmos sobre as matérias que estão chegando à Comissão de Constituição e Justiça. Como temos por obrigação a celeridade dessas matérias, já foi agendada a reunião para esta tarde, com o objetivo de cumprirmos o regimento da Assembleia Legislativa, no sentido de que devemos priorizar na pauta de hoje as matérias com medidas provisórias e os vetos por parte do governo do Estado. Então, essas matérias elas têm prioridade na pauta. Logo em seguida, nós iremos discutir os projetos de lei por parte do governo do Estado e os projetos de lei dos senhores deputados, tanto da bancada da oposição como da bancada da situação. Esse é o rito que nós hoje seguiremos aqui na casa. Você falou de prioridade, uma delas é os vetos do governo, mas quais são as matérias que estão falando? São 40 matérias, dentre as quais a que nós citamos. Começamos a analisar as medidas provisórias, começaremos a analisar as medidas provisórias e os vetos que têm preferência na pauta, isso está previsto no regimento da casa, e posteriormente nós iremos deliberar as outras matérias, como os projetos de lei enviados pelo governo do Estado e projetos de lei dos senhores parlamentares. Primeira reunião do senhor, depois de ser eleito, né? O que os parlamentares podem esperar dessa reunião ordinária de hoje? Olha, eu acho que é uma responsabilidade que os parlamentares eles já sabem das suas obrigações. No primeiro período, no primeiro biênio, nós tivemos como prioridade, ou seja, dar celeridade às matérias e buscarmos compreender que a Comissão de Constituição e Justiça e qualquer outra comissão da Casa não são comissões nem da oposição nem da situação, são comissões da Assembleia Legislativa. E, por tal motivo, como são comissões da Assembleia, nós devemos nos ater ao cumprimento da Constituição Federal, da Constituição do Estado e cumprir o regimento da Casa. Essa que é a
a obrigação de cada um de nós. Então, vamos fazer a nossa parte nesse contexto. Tivemos um reconhecimento do nosso trabalho pelos paraibanos e, inclusive, pelas as duas bancadas, porque eu fui eleito por unanimidade. Até mesmo os deputados da bancada da oposição aprovaram, da situação, porque os deputados da oposição já tinham firmado um compromisso que me apoiaria, mas até mesmo os deputados da bancada da situação, os deputados ligados à base de sustentação do governo do Estado, reconheceram que o nosso trabalho tem sido um trabalho feito com ética, com seriedade, com decência, com imparcialidade, porque nós temos que nos comportar realmente buscando compreender a responsabilidade de cada parlamentar na comissão, que se ater justamente a cumprir os princípios legais. Ainda há o prazo são de 10 dias, está deferido o pedido à deputada Olenka Mariana. A leitura na pauta. Pedido de vista, pois não, deputado Aníbal. É a pauta da primeira reunião ordinária do plenário José Maria, os deputados titulares que estão presentes, deputado João Luiz Carneiro, doutor Aníbal, Olenka Mariana e Leandro Toscano. A medida provisória já foi analisada a primeira. A primeira. Vossa Excelência pode passar já para a segunda. A segunda, senhor presidente, é 202/2013, mensagem número 08, do dia 28/12/2012, do governador do Estado, institui o abono natalino para beneficiar do programa Bolsa Família e da outras providências. Senhor presidente, eu estou como relator dessa matéria. Deputado Aníbal Marcolino, nessa matéria é a que ela institui o abono natalino para os beneficiários do programa Bolsa Família. É uma matéria que, a meu ver, ela não tem... inclusive, o voto é favorável, senhor presidente. Favorável. Então, o deputado Aníbal Marcolino votou pela constitucionalidade da matéria. Como votam os demais membros? Acompanha o relator, senhor presidente. Acompanha o relator. Esta presidência também acompanha os demais votos, acompanha o voto do relator, os demais membros, aprovados por unanimidade. Não, senhor presidente, eu queria só comentar a respeito. Eu, inclusive, conheço também, já foi pago, inclusive, esse abono natalino aos funcionários do Estado, e por isso eu não vi nenhuma dificuldade em aprovar. Logo, essa medida provisória é constitucional, não temos nenhum problema, mostrando que nós, dependendo de bancada, nós temos que ter o zelo e o cuidado com a coisa pública. Por isso, o parecer é favorável. Agradecer a presença do deputado Carlos Batinga, suplente desta comissão. Nossa satisfação, a honra em recebê-lo aqui no plenário. O deputado Vitoriano de Abreu, já compondo também a comissão, mais um membro que está conosco aqui. Com a palavra também o deputado Vitoriano de Abreu votou como vota a Vossa Excelência, deputado, aqui com relação a esta medida provisória, a mensagem 202/2013. Deputado Aníbal Marcolino, que institui o abono natalino. Deputado Vitoriano, eu queria só ler o finalzinho do parecer da Vossa Excelência. A medida provisória é aplicada em hipótese e alicerce no inciso 3º do artigo 63 da Constituição Estadual, estando presente pressuposto de relevância e urgência que justifica a sua edição. Ademais, existe óbice de ordem constitucional ou jurídica que venha obstaculizar a regularizar a tramitação da matéria, que é oportuna e consistente. Nessa circunstância, opina pela legitimidade da medida provisória 202/2013, na forma original. Deputado Vitoriano. Voto do relator pela constitucionalidade com o voto do deputado Vitoriano. Acompanho o relator, senhor presidente. Essa matéria, esse projeto do deputado Guilherme Paulinho, poderia e pode ser apresentado e tem um amparo constitucional. Por tal motivo, o nosso voto é pela constitucionalidade, por 4 votos a 3, pela rejeição do veto. Próximo. Senhor presidente, o 146 é similar ao projeto do deputado Caio e, por sinal, também
É, 104 não, 140. 146. 146, esse aqui era de remédio, já foi lido, deputado. O 146 é o veto total ao projeto de lei do deputado Gervásio Bezerra, por coincidência foi aquilo que citei anteriormente, que ele estabelece norma para o programa de lições de primeiro socorro na rede escolar do estado da Paraíba. Era o que eu falava anteriormente. Importante. Você tem, inclusive, para você fazer, deputado Jean Luiz Carneiro, prova lá no Detran, você tem prova de primeiro socorro. De tanta a importância que é de você ter essa matéria que deveria ser debatida. Inclusive ontem, não sei se vocês assistiram, eu não quero fazer propaganda aqui de forma alguma de uma televisão aí, mas saiu um fantástico, mostrando as professoras recebendo na sala de aula, tá certo? O corpo de bombeiro e a polícia militar fazendo, inclusive, mostrando como salvar, inclusive uma criança que salvou a outra que estava engasgada, com 2 dedinhos, mostrando como se faz justamente a massagem cardíaca, como se faz a ressuscitação, né? E mostrando a respiração boca a boca, enfim, os primeiros socorros, a injeção, deputado Juntaí, de corpo estranho, da forma que você deva proceder, inclusive mostrando a nível nacional a importância que é de uma matéria como essa de primeiro socorro, mostrando que está tendo essas aulas através de profissionais competentes do Corpo de Bombeiro e Polícia Militar, dentro das salas de aula, inclusive instruindo os professores, no caso de urgência ou emergência que viesse acontecer dentro da sala de aula. Então, é um projeto importantíssimo, deputado Gervásio Bezerra, que infelizmente o governador vetou, mas que tem como o relator, o deputado Vitorino de Abreu, que com certeza, como médico também, sabe a importância desse projeto e pode relatar melhor do que eu. Palavra o relator, deputado Vitorino de Abreu. Antes de dar uma lidazinha aqui no nosso parecer, eu gostaria muito de fazer alguns comentários a respeito deste artigo que a Constituição tem lá como garantias. Vejamos bem, se eu, como executivo, recebo por parte do legislador algumas propostas que vão endantecer meu governo, e que o perigo existente seria apenas de uma incongruência, ou seja, ir dando para o governo fazer determinados serviços, houvesse uma pequena despesa provocada por mim ou pelo nosso poder. Então, como e quantos não são as opiniões que saem daqui que são benéficas para o governo, que não tem cabeça para lembrar de tudo, que o governo poderia, no momento em que houvesse veto propriamente pela Constituição, que não existisse uma forma de ultrapassar, o governo dissesse ou justificasse: olha, não é possível fazer vindo de vocês, mas eu vou fazer daqui para lá, garanto. Porque faria um governo mais sério. Seria um governo que ouvia opiniões. Mas um governo que se radicaliza, dizendo: a ideia é boa, mas o projeto, mas a lei não deixa, porque foi ele que pediu. Foi eles que pediram, eu não faço, porque eles não podem pedir. Quem tem que dizer que vai fazer sou eu, porque eu sou o ordenador de despesa. Vai sempre encontrar um governo desse tipo, andando devagar, sem prosperidade, sem novidade, porque aqui é mais um dos sopros que essa casa está fazendo. Não quero saber de quem veio, quem mandou, aqui é do próprio líder dele, onde apenas vai enriquecer o seu governo. E se porventura houver uma provocação de despesa, que não vai acontecer, é apenas o óbvio ao dia a dia, ele poderia muito bem fazer imediatamente funcionar isso aqui. Nós precisamos modificar esse Estado, nós precisamos. Ainda mais quando o governo veio dizendo que seria novo, seria aberto para o que fazer o que o povo quer, e de repente é tudo o contrário. Agora, por exemplo, o Papa vai parar na metade lá em Roma, vai atender o povo na primeira sala, vai querer conversar com o povo é quem vai mandar. Chegou a hora, nós precisamos do governo do Estado de Paraíba fazer o mesmo. Por isso, vou ler aqui meu relatório. As razões do presente veto estão cauteladas ou calcadas na condição do projeto de contrariar princípios da Constituição Estadual, precisamente do que dispõe o artigo 63, parágrafo 1º, inciso 2º, letra A e E, eis que interferem na competência reservada ao chefe do Executivo, caracterizando o vício formal de iniciativa da proposição, ora vetada, bem como contraria frontalmente o interesse público, eis que a norma pleiteada não consta da LDB estadual. De tais razões é que impõe o veto sua eficiência na proteção
de princípios constitucional, o que torna o projeto ilegal e fadado à revogação. Assim sendo, considero satisfatórias e convincentes as razões do veto em agosto. Nestes termos, proponho a toda a comissão a manutenção do veto total 146/2013 ao projeto de lei 1205, por entender que as razões do veto são consistentes e procedentes. Vitoriano. O deputado Vitoriano votou pela manutenção do veto, é isso, deputado Vitoriano? Perfeito. Ok. Deputado Alérito Toscano. Eu também voto pela manutenção do veto, principalmente assim, ele estabelece normas. É um projeto, faz um projeto muito bom, mas ele assim, estabelece normas para o programa que são de primeiro socorro. E eu acho que esse ponto aqui de estabelecer normas, só porque pode estabelecer, é o governo do Estado. Senhor presidente, eu quero manifestar meu voto e apresentar as razões. No sentido de que acho que esse projeto que o líder do governo apresentou tem um conteúdo de interesse público e que talvez não tenha o deputado Hervásio, que tem tanto acesso ao governo do Estado e sua estrutura, feito uma consulta prévia da apresentação desse projeto, visto que se nós recorrermos ao discurso, à retórica do governador, a gente se lembra de uma frase em que ele falava em transversalização de políticas públicas, que nada mais é do que uma secretaria indo em socorro à outra no sentido de efetivação e melhoria de um serviço. Então, eu não vejo nenhum aumento de despesa, uma vez que a implementação desse programa, citado nesse projeto de lei, poderia haver uma intervenção no sentido de servidores da Secretaria de Saúde, do próprio Corpo de Bombeiros, apresentar, efetivar os objetivos desse projeto. Então eu não vejo nenhum óbice de ordem constitucional em que pese as alegações apresentadas no veto a esse projeto. E eu vejo até uma certa coerência ao que poderia existir, ao que ainda poderia restar do discurso de um político, em que falava em transversalização de políticas públicas no sentido de garantir uma melhor efetivação e atendimento às necessidades da administração. Senhor presidente, eu queria, em face da importância desse projeto, eu não vejo diferença entre o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado da Paraíba. A Paraíba não pode nada, os outros estados podem tudo. E a questão também da despesa. Poderia ser feito por profissionais da própria grade do governo do Estado. O Corpo de Bombeiro, que já faz isso, muita competência, a Polícia Militar, e isso não gera despesa alguma. Então, de face dessa importância, senhor presidente, eu solicito vista esse projeto. Preferido um pedido de vista. Está muito bem acompanhado. 30 pontos lá na frente. Senhor presidente, o veto 147 do governo do Estado ao projeto de lei 1209/2012 ao deputado Nísio Maia, o qual altera artigo 4 da lei 7.611/2004 para garantir paridade entre entes públicos e sociedade civil na composição do Conselho Gestor do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza do Estado da Paraíba. Ele quer alterar justamente essa paridade aqui, e está como relatora vereadora Olena Maranhão. Quer alterar a composição. Para garantir a paridade, é o que ele pede entre o ente público e sociedade civil na composição do Conselho. Então, com a palavra, o deputado Olena Maranhão. Senhor presidente, mais uma vez, a assessoria jurídica do governo do Estado respalda esse veto no artigo 63 da Constituição do Estado.
sendo que eu não consigo vislumbrar qualquer interferência direta nas ações do governo do Estado em um projeto que visa garantir paridade e isonomia. Então, isonomia existe uma previsão que é, inclusive, constitucional nesse sentido. Paridade no sentido de garantir a implementação de uma política pública mais democrática, de controle social da administração. Então eu não vejo por que votar pela manutenção do veto de maneira nenhuma. Eu voto pela rejeição do veto em defesa de isonomia e paridade, porque significa um avanço e uma participação mais democrática nos conselhos, e avalie no conselho, aliás, no conselho gestor do Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza na Paraíba, pela importância que tem. O voto da deputada Oleito Maranhão é pela rejeição do veto. Como voto do deputado Aníbal Marculino. Rejeição do veto, senhor presidente. Manutenção do veto. Deputado Vitoriano de Abreu. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Deputado Jutaí. Manutenção do veto. Deputado João Henrique. O deputado João Henrique quer ter vista em mesa da matéria. Gentileza, peço assessoria técnica. Senhor presidente, qual foi a posição da relatoria? A posição da relatoria é que pede apenas a paridade na matéria e foi a favor, pela rejeição do veto. Porque essa matéria, deputado, o que o deputado Anísio Maia deseja, deputado João Henrique, é apenas que haja paridade entre ente público e a sociedade civil na composição do Conselho Gestor do Fundo de Combate à Erradicação. Somente isso que ele deseja. Olha, senhor presidente, nós estamos batendo na mesma tecla. No meu entendimento, na minha concepção, eu acho que é razoável e até mesmo louvável a iniciativa do autor desta proposição. No entanto, nós nem tanta terra, nem tanto mar. Creio que nós temos que ir devagar. Compreendo, como disse inicialmente, que devemos continuar forçando situações e transpondo obstáculos. Mas não pode ser de uma vez. Nós temos que nos preocupar bem mais com a Constituição Federal, a Marca da Nação, que nos remete e forçosamente nos leva a entendermos dessa forma. Por isso mesmo eu compreendo e até acato também a sugestão do novo, a colocação da Vitoriano de Abreu, dizendo, quando diz que o Executivo deveria, pode e deveria renovar essas proposituras, porque nós estaríamos aqui, vamos dizer, incorrendo em vício de iniciativa. Então, feitas essas colocações, eu sou pela manutenção do veto.
Deputado Vitoriano de Abreu. Contra a decisão do governador de vetar o projeto. Deputado o deputado, Vossa Excelência, eu estou pela manutenção do veto. O nosso entendimento aqui, todo o respeito que tenho aos demais colegas que entendem que essa matéria fere o artigo 63 da Constituição Estadual. O meu entendimento de pedir, solicitar o que o deputado Anísio Maia, através do seu projeto, pede a paridade de membros dos entes públicos e sociedade civil organizada na composição de um conselho gestor do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, o nosso entendimento é que não fere a Constituição Estadual. Por tal motivo, voto pela rejeição do veto. Por 4 votos a 3 pela rejeição do veto. Nós sabemos que tem matérias que o artigo 63 ele ampara, mas você tem que buscar interpretar se realmente a matéria, o projeto de lei do parlamentar realmente está sendo atingido pelo artigo 63 ou simplesmente toda a matéria dos deputados aqui vão ser atingidas 90% pelo artigo 63. Então fica a critério de cada parlamentar examinar se a matéria realmente, o artigo 63 está sendo, se o projeto de lei do parlamentar se fere realmente o artigo 63. Nosso entendimento, essa paridade, a meu ver, não fere o artigo 63. Próximo. Deputado de Abril, 148, Lei do Estado, veto total ao projeto de lei 1212, da autoria do deputado Branco Mendes, o qual dispõe sobre a instituição de programa de preferência pela vida em todo o estado da Paraíba e de outras providências. Eu queria, deputado, se tivesse, dentro do prazo regimental, esse projeto fosse retirado de pauta. Eu acho ele importante, eu queria conversar com o deputado Branco e também com a assessoria que preparou o parecer. Referido ao pedido de vista, deputado, no caso é o adiamento, ele é o relator, o deputado doutor Nilo. O relator, quando requer, no caso, é o pedido de adiamento que foi deferido. O próximo. Deputado Jandir Carneiro, é o 149 do Lei do Estado, veto total ao projeto de lei 1221 de autoria do deputado Assis Quintães, o qual dispõe sobre a outorga do direito do uso de recursos hídricos e da outras providências. Uma relatora, a deputada Aléa Toscani. Salutar, muito importante, porque foram 40 matérias que não se encontravam presentes e outras matérias, elas houve pedido de vista de alguns parlamentares, o que está amparado pelo regimento, e as demais matérias deliberadas. Foram medidas provisórias que têm preferência na pauta, os vetos apostos pelo senhor governador do Estado a projetos de lei de iniciativa dos parlamentares. Então, essas matérias foram várias matérias de veto e também medidas provisórias que foram deliberadas na reunião da Comissão de Constituição e Justiça na tarde de hoje, além de projetos de deputados da bancada da oposição e da situação. Também foram deliberados, exceto aqueles que estão amparados pelo regimento de pedido de vista, de adiamento, também com base no regimento, e outras matérias que o relator queria que está presente.